Estamos de volta com o Religar. Eu tenho o prazer de receber aqui o professor Cláudio Ribeiro, da Universidade Metodista de São Paulo. Nós estamos falando sobre pluralismo religioso. No final do primeiro bloco, Cláudio, nós falávamos sobre uma certa postura em relação ao diálogo, que é a postura exclusivista. Você poderia continuar nos explicando sobre essa posição? Então, Flávio, a postura mais fechada, o nome exclusivista já diz, né, quer dizer, a salvação é exclusiva da minha religião, né? Então isso pode ser entendido no âmbito da fé cristã, então a salvação só é destinada aos cristãos, e na linguagem popular há uma expressão muito comum, fala só Jesus Cristo salva, né? Isso é usado em vários grupos, várias igrejas. Seria um exemplo de uma afirmação exclusivista. É bastante exclusivista, né? Mas também há uma outra conotação que é fora da igreja não há salvação, né? Isso também ao longo da história do cristianismo sempre marcou essa posição. Particularmente o catolicismo, né? O catolicismo, mas também em setores evangélicos atualmente se tem essa ideia também. Se você não pertence à igreja, né, evangélica, você está fora da salvação, né? Agora, isso se deu, assim, o confronto com essa visão, ela se deu de maneira mais forte na experiência missionária. Claro que também no cotidiano, tudo isso que eu acabei de dizer, né? Mas a experiência missionária é que produziu um certo desconforto. Porque se nós retomarmos um pouquinho no tempo, né? Pensarmos aí há 100, 150 anos atrás, especialmente no campo protestante, das missões que foram desenvolvidas na África, na Ásia, aqui no Brasil, na América Latina, por missionários, né? Especialmente vindos dos Estados Unidos e da Europa, o que acontecia? Eles tinham um contato com religiões não cristãs, vinham dessa visão exclusivista de que só Jesus Cristo salva, só que isso para um setor desses grupos missionários, não todos, né? Isso começou a se tornar constrangedor, porque eles percebiam, em primeiro lugar, no plano da vida cotidiana, da experiência humana, mas também na experiência religiosa não cristã, elementos que eram muito parecidos com a experiência cristã. Só não tinham, vamos dizer, o rótulo, né, cristão. Sim. Então, muitos missionários começaram a pensar, bem, será que eles também não são cristãos sem saber, sem se dar conta? Tanto é que, posteriormente, foi cunhada a expressão dos cristãos anônimos. Ou seja, a pessoa, e aí há na tradição bíblica vários elementos, como pelos frutos os conhecereis. Então, tudo isso levou a muitos missionários a uma postura de revisão dessa postura exclusivista, né? Para dizer o seguinte, olha, no outro grupo tem a salvação também, eles não têm isso muito claro, explícito, mas nós podemos perceber e comparar. E daí se deu um passo significativo para o que se chamou depois do inclusivismo, quer dizer, você inclui os outros grupos na dinâmica da salvação ou na experiência salvífica. Então aí há uma postura de maior humildade, de relativizar, como falamos anteriormente, né? Então você sai daquela postura mais fechada e dizer, não, o outro tem também. Então você tem que prestar atenção na vivência, no dia a dia. Não é uma coisa intelectual, né? É uma coisa de vivência. E isso os missionários tinham, né? E eles começaram a perceber. É claro que não é fácil, porque imagina, você tem uma missão que é converter aqueles grupos. E se você diz, bem, eles já têm as sementes, já são de alguma maneira semelhantes a nós, tem que haver uma revisão completa, né? Da parte missionária. Sim. Eu vou deixar o tema do pluralismo, que seria um outro paradigma, né, do diálogo, para uma outra ocasião. Okay. Né? Assim a gente já deixa agendado um novo encontro. Mas pensando do ponto de vista do inclusivismo, né, que impactos isso produz na produção teológica? Olha, eu diria que, como eu disse, que se defrontar com o pluralismo religioso não é uma atitude somente intelectual ou racional, metodológica, mas é uma postura de vida, é quase uma dimensão vocacional. Sim. Eu arriscaria dizer
que uma teologia construída a partir da valorização do pluralismo religioso, porque nós poderíamos também construir uma teologia e dizer, temos um pluralismo religioso e como podemos combatê-lo ou como podemos minimizá-lo. Mas aqui nós estamos pressupondo que a dimensão plural é algo, vamos dizer, acolhido pela dádiva divina. Nesse sentido, eu diria que é uma completa revisão do método teológico. Porque agora, digamos, você imagine a referência ao texto sagrado, no caso da fé cristã, ao texto bíblico, não é? Então, um aprofundamento metodológico no texto bíblico, que é necessário para a reflexão teológica, não pode esquecer, né? Quer dizer, esse esforço não pode esquecer de que outras religiões também têm outros textos que elas consideram sagrados. E que há religiões que nem têm textos no sentido de escrita, de livro sagrado, mas que têm dimensões sagradas que são constitutivas da experiência religiosa delas. Então, esse olhar plural nos levaria a um patamar diferenciado, que é perceber situações que precisam ser refletidas teologicamente. Por exemplo, a vida social, a dimensão dos direitos humanos, ou a dimensão religiosa do ritual, todas as coisas que a teologia precisa se debruçar sobre ela, a liderança, né, os ministérios, os sacramentos, tudo isso deveria ser enriquecido com o ponto de vista de outras religiões. Repito mais uma vez, não para desvalorizar a fé cristã ou qualquer fé que tenhamos, mas para que a gente possa descobrir, assim como no plano da vida humana, nós nos descobrimos quando nós encontramos o outro. Sim. Além dessa profunda revisão teológica, como você acaba de comentar, do ponto de vista da organização eclesiástica, isso também deve ter consequências sérias, né? Não vamos pensar especificamente a partir dessa ou daquela igreja, mas de maneira geral, das instituições cristãs, isso também deve provocar algum tipo de repensar esta é uma colocação, uma pergunta que a gente sempre procura, a gente espera que ela não seja feita, né? É uma brincadeira, obviamente, que eu estou fazendo, mas, de fato, eu acho que, nesse aspecto, o elemento é mais desafiador, porque ele está associado à dinâmica do poder, não é? Sim, que cada instituição traz na sua estruturação. E, digamos... Aqui, sinceramente, não há tanto problema porque não há exceção, né? Para todas as instituições se vêm com esse desafio. Exatamente. Um exemplo claro disso é o diálogo intra-religioso no campo do cristianismo, né? E só isso já é desafiador, né? E no passado recente, nas últimas décadas, por exemplo, muitos entraves para o diálogo interreligioso no âmbito da fé cristã se deu em função do papel e da possibilidade da liderança das mulheres, né? Esse é um tema sempre difícil para todas as igrejas, mas como algumas igrejas cristãs ordenam as mulheres, então, quando você estabelece um plano de diálogo no interior do cristianismo, necessariamente as posturas, vamos chamar exclusivistas, né, nessa questão da ordenação das mulheres, fica em foco, né? Ela precisa ser repensada, precisa ser dialogada, né? Vocês, na Igreja Metodista, já têm essa experiência há mais tempo. No mês de julho, na primeira quinzena, a Igreja Episcopal também aprovou a ordenação, né, de inclusive, exatamente, inclusive com a possibilidade do episcopado. Sim. Então, o que significa isso? Significa que, ao dialogar com um grupo religioso que é diferente do meu, eu não tenho que me desesperar, obviamente, mas eu tenho que pensar, por exemplo, se as estruturas eclesiásticas, o que elas têm de fundamento, vamos dizer, no nosso caso, da fé cristã, fundamento bíblico, teológico, ou aquilo que é histórico e que pode ser repensado, revisto, né?
No caso de um diálogo com as religiões afro-brasileiras, por exemplo, né, nós temos as lideranças que são em função de carismas pessoais. Elas não têm curso de teologia, né? São experiências que têm a ver com certa tradição religiosa, cuja liderança está ligada ao que as pessoas dizem. Aqui estamos diante de um líder religioso. Enquanto que as igrejas cristãs, isso também se dá, obviamente, mas muitas vezes prevalece o aspecto mais formal, mais institucional, aquele que foi nomeado pelo bispo para estar ali. Não é? Então, nesse diálogo interreligioso, eu vou dar um exemplo bem concreto. Né? É muito comum, no âmbito das religiões afro-brasileiras, a valorização do idoso como líder espiritual, sim, como diríamos assim, como o sacerdote ou ministro, né? Para usar a linguagem cristã. Sim. E no âmbito cristão, às vezes há uma supervalorização do padre ou do pastor, que é jovem, que é mais produtivo, supostamente mais produtivo, e às vezes aquele que é idoso, que carregou toda uma experiência de vida pastoral, ele às vezes é colocado de lado. Não estou generalizando isso, sim, mas isso é comum nas igrejas. Um diálogo interreligioso certamente mostraria que essa postura precisa ser repensada. Como também nas outras religiões, há elementos ambíguos, contraditórios, que o diálogo com a fé cristã certamente indicaria a possibilidade de revisão. Né? Cláudio, muito obrigado pela sua participação aqui no Religário. Obrigado também pela sua audiência, seu acompanhamento do programa. Eu é que agradeço, estou muito feliz e espero que o programa sempre tenha esse êxito e essa contribuição que tem sido dada. Muito obrigado. O Religário é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Este programa foi realizado com apoio da Sociedade de Teologia e Ciências da Religião, a SOTER. Para conhecer a SOTER, você pode acessar a página www.soter.org.br. O Religário de hoje fica por aqui, um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religário Conhecimento e Religião.